Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quero registrar a minha alegria e a minha gratidão a Deus e poder retornar a Tangará da Serra e aqui cultuar ao Eterno, ao Deus bendito, juntamente com esta querida e amada igreja. Quero agradecer ao pastor Silas pelo honrado e amável convite que me foi formulado. Pastor Silas é um companheiro de longa data e a minha saudação a ele, a sua esposa, aos obreiros, aos líderes e a todos os irmãos que servem ao Senhor aqui nesta cidade. De fato, nós estamos trabalhando para o reino de Deus uma agenda bem apertada em virtude das responsabilidades da igreja do Senhor ali em Brasília, e eu conto com as orações dos irmãos. Esta semana em especial tem sido uma semana bem intensa. Na segunda-feira estive em Vitória, no Espírito Santo, na quarta-feira do Rio de Janeiro, hoje estamos aqui com os irmãos, amanhã e domingo, com a graça de Deus. Na segunda-feira, pela madrugada, daqui já vamos direto a Porto Alegre, de lá vamos seguir para São Paulo, depois João Pessoa, na Paraíba, no Centenário. E Deus tem nos guardado e tem nos sustentado, porque a obra é dele, o reino é dele, e o galardão também é ele quem dá. É uma alegria, portanto, participar com os irmãos desta tão gloriosa oportunidade. Como os irmãos estão assentados, porque vamos consultar alguns textos da Bíblia, eu quero lhe convidar para abrir a palavra de Deus no primeiro livro das Escrituras, o livro do começo, o livro de Gênesis. E nós vamos, nesta oportunidade, fazer aqui um misto de palestra com estudo bíblico na abertura desse trabalho. No livro de Gênesis, no capítulo de número 1, o versículo de número 27. É um texto extremamente conhecido de todos, mas vai fundamentar a abertura de nossa palestra desta noite. Versículo 27: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Vou pedir para a igreja ler depois de mim, repetir após mim. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Quem crê diz amém. Meus irmãos, nós vamos começar por aqui, pelo princípio, pelo fundamento. Quando Deus criou o ser humano, a Escritura diz que Ele criou dois gêneros: o gênero masculino e o gênero feminino, o homem e a mulher, o macho e a fêmea. E nós vivemos na sociedade em que estamos inseridos, a chamada sociedade pós-moderna, vivemos um ataque desenfreado contra a autoridade das Escrituras, especialmente por meio de uma série de ideologias, e uma delas conhecida como ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela pretende desconstruir esta revelação bíblica. A palavra de Deus é para nós, os cristãos, a única e infalível regra de fé, conduta e prática. E não importam os conceitos, as filosofias ou a ciência humana
que tenta desconstruir a verdade bíblica. Para nós, os cristãos, a palavra de Deus permanece tendo autoridade. A ideologia de gênero diz que ninguém nasce macho e também ninguém nasce fêmea, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Todo mundo nasce um ser humano, nasce sendo criança, e depois de uma certa idade, então esta criança vai decidir se quer ser homem ou se quer ser mulher. A isto dá-se o nome de ideologia de gênero. Esta ideia vem sendo divulgada pelas mídias, vem sendo inserida inclusive no contexto escolar. No Congresso Nacional em Brasília, por meio do Ministério da Educação, houve uma tentativa de inserir a ideologia de gênero no currículo da educação básica, para ensinar isto às crianças de 3, de 4 anos de idade, também do ensino fundamental e médio, mas houve uma pressão por parte de religiosos, por parte de representantes da família cristã, não permitiram que isso se transformasse em lei. Porém, na prática, à revelia da lei, ainda a ideologia de gênero continua a ser promulgada, ensinada e divulgada, difundida, para que a desconstrução daquilo que a Bíblia revela venha a se tornar um fato. Porém, para nós que somos salvos, nenhuma investida diabólica, satânica, ou humana, ou carnal, poderá desconstruir a autoridade do texto bíblico. Para o cristão, a família instituída por Deus, ela é constituída por macho e fêmea, por homem e mulher, pelo gênero masculino e feminino, e a palavra de Deus é que vai prevalecer. Quem está de acordo, diga amém. Estabelecido então este princípio, amados, não há na Escritura nenhuma possibilidade para um outro tipo de gênero que não seja masculino e feminino. Hoje a ideologia de gênero já tem catalogado mais de 70 tipos diferentes de gênero: homossexual, transexual, bissexual, e segue a lista. Na conformação bíblica, Deus então criou o ser humano heterossexual, que quer dizer macho e fêmea, e há um pilar na família ou no casamento cristão. Esse pilar é triplo. Primeiro, o pilar trata da união heterossexual. Repita então depois de mim: heterossexual, macho e fêmea. O segundo pilar, repita depois de mim, é monogamia. Um homem e uma mulher. Obrigado. Então, primeiro, heterossexual, é macho e fêmea. Segundo, é monogâmico, é um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Na Escritura não há espaço para um homem para duas ou mais mulheres, nem espaço para uma mulher e um ou dois homens. É um homem para cada mulher. Primeiro, heterossexual. Segundo, monogâmico. E o terceiro, repita depois de mim, indissolúvel, que não termina até que a morte os separe. Portanto, então, o casamento bíblico é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. É a união de um homem macho com uma mulher fêmea até que a morte os separe. Esse é o princípio bíblico. Bem, amados, a Escritura diz também
que Deus nos formou de maneira diferente. Veja só que a ideologia de gênero não trabalha com igualdade de gêneros. Embora o discurso tenha no seu bojo a igualdade, mas eles não trabalham a igualdade. Ninguém questiona a igualdade de gêneros. A igualdade de gênero, ela é bíblica. Deus formou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Homem e mulher têm espírito, homem e mulher têm alma, homem e mulher precisam ser salvos, homem e mulher necessitam de arrependimento, e homens e mulheres receberam também da parte de Deus, aquele que crê, promessa de vida eterna. Então não há na Escritura diferença de direitos entre homens e mulheres. O valor da alma de uma mulher tem o mesmo valor da alma de um homem. Deus está interessado em salvar macho e fêmea, homens e mulheres, e todos nós somos iguais diante de Deus. Porém, há um detalhe que eu quero me deter: nós fomos formados diferentes. Somos iguais em direitos, somos iguais no que diz tocante ao pecado, somos iguais no que diz respeito à salvação, mas somos diferentes na nossa formação anatômica, fisiológica, e isto vai, querendo ou não, discordando ou concordando, os antropólogos e sociólogos, vai interferir na nossa maneira de ser, no nosso comportamento, embora nós reconheçamos também que a cultura tem papel preponderante no comportamento das pessoas. Então eu trago para os irmãos alguns dados, porque hoje há conflitos dentro do lar, há problemas de relacionamentos na família, por conta da ideologia de gênero que está avançando, tomando espaço, e o movimento feminista que tenta de uma ou de outra forma distorcer ou torcer as Escrituras, e há grande conflito então de relacionamento entre homens e mulheres, chegando a acontecer inclusive uma certa guerra cultural, acadêmica e científica entre homens e mulheres, sendo promovida por esta tentativa de desconstruir um modelo bíblico. Por isso eu quero trazer aos irmãos que Deus nos fez diferentes, e que esta diferença não significa dizer que o homem ou a mulher é maior ou menor, se é mais ou menos importante, se é superior ou inferior. Não significa nada disso. Significa que o Deus eterno, o Criador do homem e da mulher, na sua onisciência, na sua soberania e na sua eterna sabedoria, nos fez de modo diferente. Amém? E quando eu reconheço que eu sou diferente da minha mulher, eu reconheço que a minha mulher é diferente do que eu sou, quando o marido reconhece que a esposa é diferente dele, e quando a esposa reconhece que o marido é diferente dela, então vários conflitos deixam de existir. Por exemplo, eu vou trazer aos irmãos algumas informações científicas. O cérebro de uma mulher é 10% menor que o cérebro de um homem, anatomicamente comprovado. E o que isto quer dizer? Que a mulher é menos inteligente? Não, não tem nada a ver com inteligência, mas tem algo
que faz o comportamento da mulher ser diferente. Como o cérebro dela é 10% menor, então a mulher tem maiores conexões de células nervosas no cérebro, e isso dá a ela uma habilidade superior aos homens no fazer coisas. Por exemplo, uma mulher é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela é capaz de ficar na cozinha com o celular no ouvido, fazendo a comida, arrumando a merenda dos meninos que vão para a escola. E o homem, por ter um cérebro um pouco maior e não ter as conexões assim tão complexas, ele tem dificuldade de fazer mais do que uma coisa por vez. Quem está de acordo diz amém. Isso é um fato. A mulher, por exemplo, grávida, já com a bolsa estourada, entrando no carro para ir para a maternidade para ganhar a criança, ela consegue ainda fazer outras coisas. Ela olha para o marido ou para alguém que ficou em casa dizendo: olha, tem uma panela ligada lá no fogão, tem que desligar. Hoje é dia de pagar o jardineiro, ele vem às 4 da tarde, e tem comida pronta no forninho também. O homem, irmãos, ele não consegue fazer isso, e as mulheres precisam entender. O homem, ele tem uma caixinha, e cada vez ele precisa abrir a caixinha do diálogo, a caixinha disso, a caixinha daquilo. Então isso nos faz diferentes. Outro detalhe, isso beneficia as mulheres, mas tem algo que as prejudica. Por exemplo, existe uma substância chamada de serotonina, que é uma substância química cerebral que é produzida nas mulheres em menor quantidade dos homens, e esta pouca produção faz com que as mulheres tenham tendência, por exemplo, à depressão, mais do que os homens. Também as oscilações do hormônio chamado estrogênio levam as mulheres a serem mais deprimidas do que são os homens. Uma outra coisa importante que eu quero salientar, por exemplo, o lobo parietal, que é uma parte do cérebro, também ela é maior nos homens, faz com que o homem tenha maior habilidade de cálculos. Já a mulher, por conta disso, ela desenvolve melhor a fala. E eu quero aqui, irmãos, trazer então, para não ficar só na parte científica, a parte sociológica, antropológica. Por exemplo, há estudos sérios que estudam o comportamento humano, de que lá atrás, nos primórdios, por exemplo, o homem tinha a função de ser o provedor do lar. Ele é o responsável de trazer a comida na mesa, de colocar o pão para os filhos. E a esposa, ela tinha o papel de ser a cuidadora. Então o homem, ele vai para o trabalho todo dia, num período em que o fundamento da sobrevivência, da subsistência humana, eram a caça e a pesca. Então o homem vai caçar e pescar, e ele passa o dia inteiro fora, caçando e pescando. E tanto a caça quanto a pesca requerem do homem uma habilidade para não espantar nem a caça nem os peixes, ficar em silêncio. E ele permanece em silêncio dentro da mata para não espantar a caça, ou em silêncio à beira do rio ou do mar para não espantar os peixes. E então o homem não desenvolveu
a fala. Já a mulher fica em casa como cuidadora. Ela tem uma prole de meninos, 10, 12, 14. Ela tem que cuidar de todos os afazeres domésticos. Estão sobre a responsabilidade dela as servas, os criados. A proximidade da residência, existem animais ferozes, e a mulher desenvolve a fala o dia inteiro, conversando com o menino, com a menina, com o criado. Faz isso, faz aquilo, não faça isso, sai daí, não sobe aí, desce daí, larga o cabelo da sua irmã, você vai cair daí, vai quebrar o pescoço, cuidado, isso e aquilo. E a mulher desenvolveu a habilidade da fala. Isto, embora se negue, é um fato. Veja só, irmãos, o homem, porque não desenvolveu isto adequadamente, ele trabalha com monossílabos. Se você perguntar ao homem, quando ele chegar do trabalho, como foi o trabalho, o que foi que aconteceu, todas as perguntas que você fizer a ele, ele vai responder com monossílabo: sim, não, ok, pode ser, vamos ver, depois eu vejo, amanhã, quem sabe, talvez. As mulheres não. Eu tenho viajado frequentemente, e à noite, depois do culto, eu ligo para casa, e minha esposa me pergunta: como foi o culto? E eu quase sempre respondo com monossílabo: foi uma bênção. E eu pergunto a ela: e aí em Brasília como foi? Aí tem 20 minutos de relatório, de todos os detalhes que aconteceram no culto. Sabe aquele fulano, aquele ciclano que estava afastado, eles vieram, voltaram, aceitaram Jesus. E não sei quem veio, um cantor não sei da onde, e aconteceu isso e mais aquele outro. Então isso é fato. Homens e mulheres são diferentes. Isso não significa dizer que um é maior ou menor, ou mais importante ou menos importante, ou mais capaz ou menos capaz. Há também uma outra informação, por exemplo, o sentido de orientação. Esse mesmo homem que sai para caçar e pescar, cada dia ele caça num lugar diferente, e cada dia ele pesca num lugar diferente, mas cada dia ele tem que voltar para casa, e então ele desenvolve um senso de direção, porque ele tem que achar o caminho de volta para casa. Então ele não se perde, dificilmente ele não encontra o caminho de casa. Já a mulher ficou em casa o dia todo, raramente ela sai. A saída dela é ali na periferia da sua residência, no perímetro da sua casa, e ela teve dificuldade então de desenvolver esse sentido de direção. Quando se diz, normalmente se diz para uma mulher assim: direita, aí ela tem que parar para pensar: direita é a mão da aliança ou é do relógio? Aí já passou a hora de entrar. É claro que eu estou falando aqui uma regra geral, porque existem exceções. Amados irmãos, esse comportamento entre homens e mulheres por vezes gera conflito dentro de casa, porque se eu não respeito o comportamento do meu cônjuge e exijo que ele se comporte como eu, então nós vamos ter atrito. Mas a partir do momento que nós reconhecemos as nossas diferenças, então nós poderemos conviver de modo pacífico. Um outro detalhe, por exemplo, é o olfato. Cientificamente também, o cérebro das mulheres tem o chamado campo caloso, uma conformação diferente do homem. Esse campo caloso é aquele que une as duas partes do cérebro. O cérebro tem o lado direito e o lado esquerdo. Então, a conformidade desse campo caloso das mulheres
é mais desenvolvido que o dos homens. Isso dá a elas uma habilidade maior, chamada olfato, que é a capacidade de sentir o cheiro das coisas. E o homem tem uma dificuldade, com o cheiro. As mulheres, elas identificam o cheiro à distância, e inclusive elas dão ao cheiro coisas que nós homens temos dificuldade de entender, sim, ela cheira um perfume e diz assim: é muito doce. Como? Perfume doce é adocicado demais. Mas doce é outra coisa, não é odor. Mas as mulheres conseguem fazer essa identificação. Por exemplo, outro detalhe: as mulheres têm visão diferenciada. A mulher consegue identificar, de acordo com esses estudos, cerca de 700 tipos de cores. Então, para o homem tem o branco e pronto, ele é branco. Mas a mulher tem o branco neve, o branco gelo, o creme, o outro lá, o marfim, o não sei o que mais, que são as variações do branco. Para o homem é branco. Também porque o homem passava esse tempo todo na caça e precisava decidir imediatamente se joga lança, tira flecha ou pesca. Ele desenvolveu habilidade de decisão bem rápida. As mulheres por vezes se demoram em decidir. Já viu uma mulher numa loja de calçados, como ela decide rápido o calçado que vai levar? Às vezes ela manda descer todos os sapatos que estão na prateleira, experimenta todos, não se agrada de nenhum, e ela parte para outra loja, e lá repete-se a cena. E não é raro a mulher voltar para casa e não comprar o calçado, porque não encontrou, não tinha. O homem vai para a loja comprar um calçado e ele já colocou na mente o que vai comprar. Eu vou comprar um sapato preto com cadarço, por exemplo. E lá o vendedor mostra a ele 3 modelos de sapato com cadarço na cor preta. Ele experimenta, serviu, ele diz: levo esse. Deu 5 minutos da compra. Mas quando nós não entendemos isso, irmãos, então a briga e discussão entre marido e mulher, porque não raras vezes a mulher chega em casa, não comprou nada, e diz para o marido: me arrependi, devia ter comprado aquele sapato tal, naquela loja tal, você busca para mim, meu bem. E aí, confusão dentro de casa. Bem, isto é comprovado, científico, antropológico, sociológico, comportamental, embora muitos vão negar e dizer que esse tipo de diferença promove a supremacia de um gênero sobre o outro. Mas é isso que estamos a discutir aqui. Não há supremacia, não há inferioridade, apenas Deus nos fez assim. Deus nos fez diferentes, e homem e mulher se complementam, se completam, um ajuda o outro e o outro ajuda um. Eu trouxe para os irmãos um outro exemplo ainda da visão. Esse homem que vai na caça e na pesca, ele precisa manter a visão concentrada, olhando sempre para frente, absorto no seu alvo. No caso da caça, o animal, ou da pesca, o peixe. Já a mulher está em casa, a cuidar de todas as suas responsabilidades, e ela desenvolve uma visão chamada periférica. A mulher vê a sua volta, tudo que acontece à volta, e até o que acontece
na nuca, ela vê. A mulher consegue chegar num lugar e perceber as coisas: quem veio, quem não veio, quem está faltando, e inclusive quem está vestindo o que, quem está repetindo a roupa. Nós os homens temos grande dificuldade com isso. A nossa visão é diferente. Vou dar um exemplo. Já teve alguma ocasião em que seu marido abriu a geladeira em casa e disse assim: cadê a margarina? Onde é que está a manteiga? Aí você diz: está aí na geladeira. Ele disse: não está, que eu já procurei. Mas está lá? Mas ele não vê. E a esposa virtuosa assim: eu vou aí e lhe esfrego na cara. Ou ele abre o guarda-roupa e diz a mesma coisa: cadê meu terno preto? Está aí, acabei de passar, deixei aí. Não está, já procurei, não está aqui. Está lá, mas ele não vê. E isso é causa de conflito nas famílias, de briga e discussão, porque de fato ele não vê. A visão dele foi desenvolvida de modo diferenciado, e isso deveria ser então um motivo de complemento e não de discussão. Por esta razão, por exemplo, durante a noite, os homens têm a tendência de enxergar melhor para dirigir durante a noite, tem maior facilidade. Dificilmente ele se ofusca, né, com as luzes em contrário. As mulheres têm mais dificuldade. Veja, não significa que há superioridade, porque existem apenas diferenças. Por ora, as mulheres têm vantagem em alguma coisa, por ora, os homens têm vantagem em alguma outra coisa. Um outro detalhe importante do cérebro da mulher: o cérebro da mulher, ele permanece mais ativo do que o dos homens, por ele ser menor, então ele precisa trabalhar mais. Então, durante a noite, por exemplo, ao dormir, o cérebro da mulher permanece em atividade. De acordo com os estudos mais atuais, 90% do cérebro da mulher permanece ativo enquanto ela dorme. Já o homem não. Então é muito comum, irmãos, via de regra, o homem durante a noite deitar e apagar, com as exceções. Já as mulheres, de modo geral, elas deitam, mas como o cérebro permanece 90% ativo, durante a noite ela costuma ouvir tudo que acontece: o carro que para lá na rua, o gato que pulou o telhado do vizinho, não é, irmãs? O estampido que aconteceu lá não sei quantas quadras. E por vezes ela acorda o marido: amor, madrugada, 4 da manhã, o que foi? Parou alguém aí, tem um carro aí, tem alguém rodando aí. Aí ele abre o olho quando consegue, escuta por um pouco de tempo e diz: tem nada não, mulher, deixa eu dormir, estou cansado, preciso trabalhar amanhã. Mas é fato, ela escuta, e o homem não. Há uma teoria que diz que Deus desenvolveu essa capacidade para as mulheres porque são elas as cuidadoras. Então durante a noite a mulher permanece com o cérebro ativo para poder ouvir o choro da prole, ouvir os filhos que choram à noite, com sede, com fome, ou porque estão com a fralda molhada, ou porque estão doentes. E as mulheres acabam desenvolvendo inclusive a habilidade de descobrir por que chora a criança. A mãe sabe: é fome, é medo, está doente, ou coisa que o valha. Então Deus nos fez assim. E escute só, recentemente, é coisa de poucos anos, descobriu-se aqui uma boa
notícia então para as mulheres, que as mulheres precisam dormir mais do que os homens. Há um estudo bem recente de que as mulheres precisam no mínimo 20 minutos a mais de sono, por conta desse cérebro que permanece ativo por maior parte do tempo, por conta das células nervosas que são complexas, e por conta dessa capacidade da mulher fazer 2, 3 coisas ou mais ao mesmo tempo. Também um detalhe importante é sobre o paladar. A boca de um homem, por exemplo, tem um número menor de receptores, e o homem tem uma dificuldade maior de saber dosar o tempero do sal, por exemplo. É um dado estatístico, científico. Os homens tendem a carregar mais o sal, porque a capacidade receptora, do palato do homem não é tão desenvolvida quanto das mulheres. E assim, irmãos, eu poderia ficar aqui enumerando uma série de diferenças que existem entre homens e mulheres, mas repito, não significa dizer que alguém é maior ou menor, ou que alguém seja superior ou inferior. Apenas eu quero salientar isto: Deus nos fez diferentes. Um detalhe também da diferença: o banheiro de um homem, por exemplo, o homem no banheiro quase sempre ele tem 5 objetos lá no banheiro. Ele tem uma escova dental, um creme de barbear, uma gilete, um sabonete e uma toalha. Nem pente ele tem, porque ele penteia o cabelo com os dedos da mão, alguns, Mas já viu o banheiro de uma mulher? Quantos utensílios? E às vezes há discussão no casal por conta disso. O guarda-roupas de um homem é diferente. Ele tem 3 pares de calçado, um sapato, um par de sapato, quando muito 2, um marrom e um preto, e um par de tênis e um chinelo. Mas a mulher precisa de um sapato para combinar com a bolsa, um outro sapato para combinar com o vestido, um outro sapato para combinar com a saia, um outro sapato para combinar com a blusa. E quando tem festa e congresso e evento da igreja, não tem nenhum sapato no roupeiro que combine com aquele uniforme, tem que comprar outro. Não é verdade? E aí os homens dizem: mas você tem tantos pares de sapato e nem usa. E tem a bolsa também. A bolsa tem que combinar, e precisa ser comprada uma bolsa nova. Amados, um outro detalhe que existe na comunicação das mulheres é de que os homens conseguem interpretar as coisas ao pé da letra, mas as mulheres por vezes têm mensagens subliminares que precisam ser avaliadas do vocabulário feminino. Quando o homem pergunta para a esposa, ela está chateada, ela está diferente, ele pergunta: está acontecendo alguma coisa? Ela diz assim: não é nada não. Ele tende a acreditar, mas esse não é nada não quer dizer tem muita coisa acontecendo errada, e ele tem que interpretar isso. Quando vai se tomar uma decisão e ele pergunta assim: querida, o que é que você acha? O que é que você pensa? Ela diz assim: você que sabe. Já tem um problema aí. Porque esse você que sabe vai trazer conflito, porque não importa o que ele decidir, vai decidir errado.
Aliás, existe um ditado que fala sobre isso, né? Que no casamento existem duas pessoas, uma está sempre certa e a outra é o marido. Dor. Eu vou terminar logo essa parte para entrar na segunda parte. Mas a dor, o rosto de uma mulher, por exemplo, 1 centímetro quadrado do rosto de uma mulher contém 34 fibras nervosas, o que faz com que a mulher tenha sensibilidade à dor. Sensibilidade. O homem, nesse mesmo espaço, nesse mesmo centímetro quadrado do rosto, tem metade dessas fibras, só tem 17. Então, a sensibilidade da mulher para a dor é maior. Porém, sensibilidade é uma coisa e resistência à dor é outra coisa. A mulher tem sensibilidade maior à dor, mas de maneira inexplicável tem também resistência maior. Já viu o homem doente, irmãos? Não presta. Homem doente vira um nada. Eu sempre conto uma história. Uma certa ocasião eu fui no hospital em Brasília, no pronto-socorro, fazer aquela visita hospitalar aos enfermos. E quando eu entrei no pronto-socorro, tinha um homem deitado no colo de uma mulher, à espera de atendimento, num gemido que dava dó. Eu fiquei preocupado. Eu pensei, meu Deus, esse senhor vai morrer antes de ser atendido, porque o gemido dele era tão alto, tão doloroso, tão profundo. E eu me aproximei e perguntei para a senhora que estava deitada no colo, eu perguntei, a senhora é a esposa dele? Ela disse, eu sou. E eu perguntei, o que ele tem? Ele parece estar tão mal. Ela fez assim com os ombros, disse assim, ele está resfriado. Eu pensei, ô raça para fazer a gente passar vergonha. As mulheres, irmãos, elas resistem mais à dor do parto. A mulher batalha o dia todo, e sentindo dor ou não, ela desenvolve as suas atividades, o seu trabalho. Se ela está responsável pela atividade do lar, ela limpa a casa, ela lava a roupa, ela passa a roupa, ela arruma os meninos, ela faz o jantar, ela prepara tudo, sentindo dor. Já o homem, se ele sentir algum tipo de dor, ele já logo adoece, ele já passa mal, né? E precisa ser tratado. Ele se joga na cama, no sofá, e fica ali delirando até que a doença vai embora. Mas eu tenho uma boa notícia para os homens, porque os irmãos sabem que Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea, a sua imagem e sua semelhança, porém de conformação diferente. O cromossomo, por exemplo, feminino tem 2X, e do homem tem um X só. Isso faz com que a medicina que comprova isso, que, por exemplo, as doenças, bactérias, vírus e tumores se desenvolvem mais rapidamente no homem. Por isso ele sente a doença mais rápido. A mulher tem 2X no cromossoma, então demora mais para desenvolver um vírus, para desenvolver uma bactéria, para desenvolver uma espécie de tumor. Então não é que o homem seja vil e fraco, é porque ele tem um cromossoma a menos. É por isso.
Os varões podem dizer amém? Amém. Aí, meus irmãos, um outro detalhe que eu trouxe para compartilhar é sobre a maturidade. Por exemplo, a puberdade da menina começa com 8 anos. Dos 8 aos 11 anos já desenvolveu a puberdade da menina. O menino, a puberdade dele vai começar lá com 11 anos de idade e vai se estender até os 15. Então é muito comum, por exemplo, que um menino de 14, 15 anos seja ainda um bobinho, né? E a menina com 12 anos, ela já tem maturidade para muita coisa. E aí nós levamos desvantagem nos homens, né? Porque a gente com 14, 15 anos se apaixona, né? Enamora. A menina tem 15, o rapaz tem 15, mas ela está na frente dele, né? Na puberdade, no amadurecimento. Então esses detalhes, irmãos, claro, não são regras absolutas, porque há interferência cultural, há interferência de clima, há interferência inclusive da questão comportamental, mas são elementos gerais que diferenciam homens de mulheres e nos dão habilidades diferentes. O tato, vou falar esse também. O tato da mulher é mais desenvolvido também que o homem, porque as terminações nervosas dos dedos das mulheres são mais sensíveis. Então, por exemplo, você pode até colocar o seu marido lavar a louça, não tem nenhum problema. Ele pode lavar a louça, mas ele vai quebrar alguma coisa. Vai quebrar um copo, vai quebrar um prato, porque ele não tem essa habilidade. Isso não impede o homem de ajudar a mulher na cozinha, não é desculpa. E alguns, eu vou confessar que até fazem isso proposital, para não ajudar na cozinha. Vai lá e quebra 2, 3 copos para ninguém chamar ele de novo, né? Ele usa de estratégia. E há uma outra atividade, por exemplo, irmãos, em que a nossa cultura elaborou feminismo e machismo. Alguns homens acham, pela cultura em que foram inseridos e criados, que eles serão diminuídos na sua masculinidade se ajudarem em casa em alguma tarefa doméstica. Muitos homens pensam assim. Se ele pegar uma vassoura para varrer a casa, ele acha que vai ser diminuído na sua masculinidade, ou se lavar uma louça, ou se estender uma roupa no varal, ou passar a roupa em casa. E isto não muda em nada a questão, né, dos hormônios, do testosterona do homem. Apenas é um comportamento herdado que precisa ser modificado. Quer ver um exemplo que acontece muito? As mulheres, aquelas irmãs que têm atividade do lar, porque hoje há um consenso muito equivocado, diz assim para a mulher: a minha mulher não trabalha. Como não trabalha? Ela pode não trabalhar numa empresa, pode não trabalhar fora de casa, pode não trabalhar numa atividade extra do lar, mas ela trabalha em casa e trabalha muito. Tem muita atividade em casa. Experimente o marido ficar em casa de folga um dia, para ver quanto a mulher trabalha. A mulher trabalha, lava a roupa, estende a roupa, depois ela tira a roupa do varal, depois ela passa a roupa, e às vezes, de tanta atividade, ela coloca lá a roupa sobre a cama, para depois guardar no devido lugar. E aí eu tenho ouvido testemunho de casais nas palestras assim, ó: o marido, à noite, ele vai para o quarto se deitar, e ele vê lá, está sobre a cama, as roupas às vezes já dobradas, passadas,
pronta para aguardar, e ele, como um bom marido romântico, querido e amado, ele pega as roupas, guarda tudo no lugarzinho e depois vai dormir. Mas parece que isso é um sonho das esposas, porque a maior parte dos maridos faz assim, ó, pega aquele tanto de roupa e empurra tudo para o lado dela, e aí ele deita para dormir. Quando ela vier, ela, se quiser deitar na cama, que guarde as roupas. Aqui em Tangará da Serra os maridos não são assim, mas lá em Brasília é um mau costume. E nós estamos aqui nesse encontro, nesse estudo bíblico de família, para mudar alguns paradigmas, para entender, compreender, pela revelação da palavra de Deus, que homens e mulheres foram criados à imagem e à semelhança de Deus, mas que nós fomos e recebemos uma conformação diferente, e que temos que respeitar as limitações de um e de outro, para que o nosso relacionamento conjugal possa ser uma bênção. Quem está de acordo diz amém. Agora vamos então à segunda parte de nossa palestra desta noite. No livro de Gênesis ainda, no capítulo de número 2 e o verso de número 18, trata de uma situação especial da criação da mulher. Repitam depois de mim, irmãos. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como idônea diante dele. Então veja só, no capítulo 1 nós temos a revelação que Deus criou o homem, o ser humano, macho e fêmea. O capítulo 1 é a narrativa macro da criação. Deus criou e inspirou Moisés, que é o autor do livro de Gênesis, a, no capítulo 1, escrever a criação de maneira macro, maneira geral. E a partir do capítulo 2, há um detalhamento de como Deus criou o homem macho e fêmea, lá no capítulo 1. E a Bíblia diz então que quando Deus criou o macho, Ele disse: não é bom que ele esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que seja alguém idônea. Amados, aqui eu gostaria de trazer para a igreja um estudo que apresenta o papel da mulher no casamento, no relacionamento conjugal, de maneira bem preponderante. Deus criou o homem e disse para ele: domine, are a terra, cuide do jardim, faça, administre. E Deus olhou e disse: não é bom que o homem faça isto sozinho. Eu vou fazer a ele uma adjutora, uma companheira, uma auxiliadora, alguém que esteja ao lado dele, para ajudá-lo, para auxiliá-lo a administrar o jardim, a cuidar da terra. E então Deus fez a mulher como adjutora. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para isso. Por favor, eu vou usar aqui um exemplo, não sei se todos vão poder enxergar, mas aqui está a minha Bíblia em pé, e ao lado da minha Bíblia, esse copo de água. Esta Bíblia representamos como sendo o homem, e aqui esse copo de água a mulher. Deus criou o homem e disse: exerça o domínio, administre, cuide. E Deus disse: não é bom ele fazer isso sozinho, vou fazer a mulher, vai ser a auxiliadora, a adjutora, que esteja como que diante dele. Isso significa o seguinte, irmãos:
numa interpretação contemporânea, o papel da mulher, ela é auxiliadora, é aquela que está ao redor, ao lado, ao redor. E Deus deu ao homem e à mulher, quando o criou, 5 sentidos. A capacidade de enxergar, chamada de, diga, visão. A capacidade de ouvir, chamado audição. A capacidade de sentir o cheiro, chamado de olfato. A capacidade de sentir o sabor, chamado de paladar. E a capacidade de sentir as coisas, chamado de tato. São 5 sentidos que Deus deu ao homem. E Ele fez depois a mulher. E a mulher recebeu algo chamado intuição feminina, que alguns chamam de um 6º sentido. A mulher vai ajudar o homem, vai auxiliar ele. E Deus tinha dito o seguinte: não pode comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não pode comer. A mulher, ela é auxiliadora dele. Ela tem também o papel de ajudar a cuidar, de ajudar a administrar, e também tem o papel de ajudar o homem a não desobedecer a Deus. E o que acontece? Escute só. A Bíblia diz claramente, e escute, isso é importante: em momento algum este homem foi tentado pela serpente. Nenhuma vez. Deus disse: não pode comer do fruto que está no meio do jardim. Não pode, não pode. O homem não vai lá, nem passa lá. Mas o que a Bíblia diz que faz a mulher? Ela vai lá, ela passa lá, ela olha. A Bíblia diz que ela olha para o fruto e diz: que fruto desejável, que fruto agradável. Alguns dizem que a mulher adquiriu o gosto pela vitrine daí com Eva. Não há mulher que não goste de uma vitrine, de parar e ficar olhando. Os homens têm verdadeira aversão, né? Mas os homens têm que aprender a ser com a esposa, principalmente agora, né? No Natal, ir no shopping, na loja de mão dada, e ela vai parar em todas as vitrines que tiverem na cidade. Ela não vai comprar praticamente nada, mas ela vai olhar tudo. Então, irmãos, eu quero que os irmãos leiam isso comigo para comprovar o que eu quero chegar. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo de número 4, aliás 14. Abra aí a sua Bíblia rapidamente. 1 Timóteo, e eu vou andar mais rápido aqui porque quero fazer logo a conclusão. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, digo. Diz assim, ó, repita depois de mim: e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. Então escute, meus irmãos, Adão não foi enganado, ele nem foi lá na árvore, ele nem conversou com a serpente. Mas por que a serpente está tentando a mulher? Por que ela se levanta contra a mulher? Porque a mulher é a disjutora, ela é a auxiliadora, ela que tinha a responsabilidade de impedir que o mal chegasse aqui neste homem. É por isso que existe um ditado que diz: ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher.
porque a mulher, ou ela levanta o homem e abençoa o homem, ou a mulher lança esse homem no solo, coloca ele no chão e transforma a vida dele numa desgraça. A mulher tem esta autoridade de abençoar ou desgraçar a vida de um homem. A mulher pode atrasar o ministério de alguém, ou pode abençoar o ministério de alguém. Uma esposa, uma mãe, tem esta habilidade de ser uma bênção para o seu lar, de ser aquela mulher virtuosa que edifica a sua casa, ou de ser aquela mulher rixosa, murmuradora, que coloca a casa no chão. E aí a Bíblia diz então que o diabo veio e tentou essa mulher. Ela caiu em tentação, e agora ela chega para o homem e diz: Adão, eu comi do fruto e nada me aconteceu, não morri. E deu para ele sim, pode comer. E Adão comeu. Então desculpa a expressão que eu vou usar, mas é uma expressão corriqueira, e diz o seguinte: Adão comeu de otário. Eva foi tentada, Adão comeu o que quis, porque a mulher disse para ele: pode comer. Então, amados, escute só, um termo contemporâneo hoje para adjutora é radar. Sabe qual é a função do radar? O radar é utilizado pelas Forças Armadas, pelas polícias militares, pelo Corpo de Bombeiros. É utilizado para detectar a presença de um inimigo. Por exemplo, a Força Aérea tem um radar para ver se não tem nenhum avião inimigo invadindo o nosso espaço aéreo. A Marinha também tem o seu radar para ver se não tem nenhum navio invadindo o espaço marítimo. Esse é o papel do radar, ele avisa a presença do inimigo. É quase o mesmo papel de um alarme. O que faz um alarme de um carro? Quando o ladrão tenta furtar um carro, o alarme dispara para dizer que o ladrão se aproxima. Agora eu pergunto para os irmãos hoje: quando você escuta um alarme de um carro e vem alguém e abre o carro e coloca lá uma chave e o alarme cessa, o que você imagina? Que é um ladrão ou que é o dono? Que é o dono. Alguém hoje se importa com o alarme de carro? A maioria das pessoas não se importa com o alarme de carro, porque o alarme de carro aciona por tudo e por nada. Então o que eu quero dizer? Deus fez a mulher como adjutora para ser o alarme do homem. É a chamada intuição feminina. E as irmãs vão concordar que eu vou dizer aqui. Quantas vezes você, esposa, já disse para o seu marido assim, ó: cuidado com fulano, fulano é falso, cuidado com ele, vai te dar uma rasteira, cuidado. E o que dizem os maridos? Que nada, mulher, você está vendo coisas, tem nada a ver. E ele continua e quebra a cara, porque ela estava certa. O grande problema, irmãos, é que essa intuição feminina é como um alarme que dispara por tudo e por nada. Às vezes está errado, às vezes está certo. E qual é então o grande caminho para o cristão? A mulher virtuosa que tem a Cristo, cujo, aleluia, templo é habitado pelo Espírito Santo, tem comunhão com Deus e se torna aquela auxiliadora idônea pela qual Deus a criou, pela qual Deus originou lá no princípio. Quem pode dizer amém? Desse modo, então, homens e mulheres devem se completar um ao outro. Nós precisamos entender que Deus nos fez diferentes de maneira anatômica, fisiológica. Nós nos comportamos diferentes, reagimos de modo diferente, pensamos de modo diferente, administramos as coisas de modo diferente.
e foi Deus quem nos fez assim. E quando Deus fez a mulher, Ele não a fez para ser menor do que o homem. Deus a fez para ser a auxiliadora, a adjutora, a companheira, aquela que vai estar ao lado dele, aquela que vai ajudá-lo, que vai estar junto para a tomada de decisões. Então, para concluir essa palestra, é só uma palestra. Amanhã e depois, permitindo Deus, nós vamos então ver um estudo bíblico sobre o papel do marido e o papel da mulher à luz da Bíblia Sagrada em relação ao homem e a sua esposa, e a esposa e seu marido. Veremos o estudo bíblico do relacionamento de pais para com filhos e filhos para com os pais, e o posicionamento da família em relação à igreja, em relação à sociedade. Mas para isso, para nós entrarmos nesses outros estudos, é preciso que fique isso claro. Vou repetir propositalmente, é preciso ficar claro: Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, os fez macho e fêmea. Perante Deus somos iguais. Nossa alma, nosso espírito carecem da graça, da misericórdia, da compaixão. Homens e mulheres precisam ser perdoados, homens e mulheres precisam confessar pecados, homens e mulheres precisam ser santificados para herdar os céus. Porém, somos diferentes. Nossa maneira de ver é diferente, nossa maneira de sentir o cheiro é diferente, nossa maneira de ouvir é diferente, nossa maneira de se comportar é diferente, e nossas funções e nossos papéis dentro do lar e no casamento também são diferentes. Deus fez a mulher para ser auxiliadora, para ser adjutora, para ser idônea, para estar ao lado dele. Ela não está acima e nem está abaixo, ela está ao lado. Portanto, Deus nos fez iguais, mas com papéis diferentes. E quando nós, irmãos, a família cristã, reconhecemos estas verdades e colocamos em prática os papéis dos quais Deus nos condicionou, então o nosso lar se torna uma bênção. A nossa casa é agraciada com a dádiva divina. Quando nós não permitimos que a ideologia do mundo adentre no nosso lar, quando nós não permitimos que estas teorias da pós-modernidade, que querem dissolver o modelo da família patriarcal, da família tradicional, da família bíblica, e querem inverter os valores, inverter os papéis, quando nós nos tornamos cumpridores da palavra de Deus, então uma muralha de proteção espiritual é levantada e o nosso lar não é atacado. As flechas do adversário e os dardos do maligno não vão atingir o nosso relacionamento conjugal. Não haverá divórcio, não haverá separação, não haverá traição, não haverá de modo algum, hipótese alguma, violência doméstica, nem ofensa, nem mágoa, nem rancor, porque Deus será o centro do nosso relacionamento e a nossa conduta será abalizada pela autoridade da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Aleluia! Medite sobre isto, meu irmão, minha irmã. Pense sobre isso. Será que você não está cobrando e exigindo do seu marido? Será que você não está cobrando e exigindo da sua mulher aquilo do qual Deus não autorizou e nem mesmo constituiu? Será que não está na hora de nós começarmos a respeitar
a personalidade do outro, o temperamento do outro, a respeitar as virtudes, as limitações. Nós não somos iguais. As pessoas pregam sobre igualdade, falam de igualdade, estão aí fazendo passeatas sobre igualdade, e concordamos que temos direitos iguais, que devemos manter esse equilíbrio, mas nós somos diferentes em uma série de aspectos, e estas diferenças, em lugar de nos fazer superior ou inferior ao outro, devem nos fazer completar um ao outro, para que a felicidade, para que a alegria e o bem-estar seja uma realidade dentro de nossa casa. Amém, meus irmãos? E sobre isso nós vamos tratar então amanhã e depois, para que os casamentos, para que as famílias, para que o lar, ei amados, o lar tem que ser um pedacinho do céu. O lar tem que ser um lugar de aconchego. O lar tem que ser um lugar de segurança. Quem está fora de casa, trabalhando ou viajando, tem que arder dentro do seu coração, da sua alma, o desejo de ir embora, de ir para casa. Não vejo a hora de ir para casa, não vejo a hora de estar com a minha esposa, não vejo a hora de estar com o meu esposo, não vejo a hora de estar com os meus filhos. O lar tem que ser um pedacinho do céu. Aleluia! Lá no nosso lar não pode haver rixa, lá não tem que haver discussão, lá não tem que haver bate-boca, lá não tem que haver murmuração, nem afronta ou angústia. O lar é um pedacinho do céu, é um lugar de refúgio, de aconchego, de amor, de paz e de alegria. Sabe por quê? Porque a igreja é a extensão do lar. Se o lar é abençoado, a igreja é abençoada também, porque toda a família que aqui está representada nesta noite faz parte da igreja, e nós reproduzimos aqui na igreja o comportamento que nós temos lá no lar. Se o meu lar está nas mãos de Deus, se eu tenho culto doméstico, se eu respeito o meu cônjuge, então venho para a igreja e o Espírito Santo tem liberdade de agir no meio do povo de Deus. Nós vamos tratar isso amanhã em detalhes, porque tem lares destruídos, tem lares que vêm para a igreja em tribulação, tem lares que vêm para o culto, marido e mulher vêm brigados, de mal um com o outro, pais de mal com os filhos, filhos de mal com os pais. Antes de sair de casa para a igreja, bateram boca, se xingaram, se ofenderam, se magoaram, e em alguns casos até se tapearam, até se empurraram, e vieram para a igreja taciturnos, carrancudos, raivosos, e não se perdoaram, não se reconciliaram, não acertaram, e vem para o culto, e o culto fica pesado, o culto não se desenvolve, as coisas no culto não acontecem, o som não funciona, o playback não roda, o pregador grita, pula e nada acontece, os adoradores suam o paletó e nada se manifesta de poder, porque há impedimento na casa de Deus, há impedimento para o Espírito Santo de Deus agir, porque houve um problema de relacionamento lá no lar que não foi consertado. Mas nesta noite, queridos e amados irmãos, Deus nos reuniu neste santuário e nos próximos dias, porque o Senhor marcou este final de semana para restaurar as famílias
para que as famílias sejam verdadeiramente, aleluia, um lugar de refúgio. E quando as famílias saírem pela rua, e quando as famílias adentrarem na casa de Deus, no santuário, formando a igreja, o Espírito do Senhor se manifestará de maneira extraordinária, com poder, com sinais, com prodígios, com maravilhas, com cura e com libertação. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. O Senhor está aqui neste lugar, igreja. O Espírito do Senhor está, aleluia, em nossas vidas. Foi uma palestra, há uma palestra sobre as diferenças entre os gêneros, mas dizendo que diante de Deus nós somos iguais. Aleluia! E Deus fala conosco de uma maneira especial. Aleluia! Eu quero que você nesse momento feche os seus olhos por um momento só, com a autorização do pastor Silas. Eu quero orar pela família agora, por cada lar que aqui está representado. Ei, de olhos fechados, responda para você mesma, responda para você mesmo. Como que estão as coisas lá em casa? Hein? Como está o seu relacionamento obreiro com a sua esposa? Como está o seu relacionamento, irmã, com o seu marido? Como está o relacionamento de você, pai, de você, mãe, com seus filhos? Como está o relacionamento, filhos, com seus pais? Deus os reúne nesta noite. Sabe por quê? Porque Ele nos ama e não desistiu de nós. E em nome de Jesus Cristo, aleluia, nenhuma interferência do maligno vai poder atingir a nossa casa, porque a nossa casa está escondida em Deus. Aleluia! E todo mal que se levanta vai ser colocado por terra agora, em nome de Jesus. Levante a tua mão para os céus e clame agora, interceda por tua vida, por teu lar, por tua família. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos nesta noite pela oportunidade de estarmos aqui neste santuário. O Senhor reuniu as famílias aqui neste lugar, separado para a adoração, porque nós cremos, aleluia, que o Senhor deseja restaurar os lares. Toda seta maligna que foi enviada contra este casamento, contra esta família, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos agora e a colocamos por terra. Em nome de Jesus, seja repreendida agora a desavença, a discórdia, seja agora repreendida a amargura, a mágoa, a tristeza, a angústia, a dor, em nome de Jesus. Aleluia! Toda a cobertura demoníaca que se levanta no casamento, no relacionamento de marido e mulher, no relacionamento de pais e filhos e pais, em nome de Jesus Cristo, toda a cobertura demoníaca seja repreendida agora, aniquilada, desfeita, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! E nós rogamos, Senhor, que a tua bênção seja derramada sobre os lares, que o teu Espírito Santo venha promover a reconciliação, promover o perdão, promover o entendimento, promover a compreensão, promover o amor, a alegria, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, pedimos a tua bênção agora e sempre. Amém, Senhor. Quem concorda com esta oração pode dizer amém. Eu devolvo a palavra.